de número 22. Amém. Os irmãos não liguem esse negócio na orelha aqui, não. É por causa dos testes que a gente está fazendo hoje, tá bom? Mateus capítulo 14, do verso de número 22, nos diz assim: E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegando lá, já à tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para com eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: É um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: Tende bom ânimo, sou eu, não temas. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo. E, começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse-lhe: Homem de pouca fé, por que duvidastes? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Curva essa cabeça. Senhor, neste momento, engrandecemos o seu nome. Pedimos que o Senhor fale com cada um que aqui está. O Senhor sabe que nós saímos das nossas residências, saímos das nossas casas, para engrandecer e buscar ao Senhor. O Senhor sabe que temos dificuldades, temos lutas, mas aqui estamos. Eu peço que o Senhor ilumine o pregador desta noite, ilumine quem vai trazer a mensagem, que o Senhor fale ao coração de cada um que aqui está, e que essas pessoas venham sair daqui impactadas com o poder da Tua glória, que essas pessoas venham sair daqui impactadas, Pai, com a Tua palavra, Senhor, para ser luz no mundo e sal da terra, Senhor. Então, que neste momento, como foi orado aqui, invocando o Seu nome, nós invocamos, Senhor, a Tua palavra, que o Senhor fale no coração de cada um que aqui está nesta noite. Amém. E amém. Queridos, essa é uma passagem já muito conhecida pela igreja, quando Jesus ele anda sobre as águas. E aqui nós temos muitas lições para a nossa vida, para o nosso cotidiano. Nessa ilustração que acontece aqui, nós temos umas lições como, por exemplo, a oração. Nós aprendemos o poder da oração, nós aprendemos como ter esperança em Jesus Cristo. Nós aprendemos que Jesus ele nos chama, e nós também vamos aprender e aprendemos que nós sempre devemos estar com os olhos fixados em Cristo Jesus, a qual é o homem que nós amamos, o Deus que nós adoramos. Então nós sabemos que alguns versículos atrás, a palavra do Senhor nos mostra que Jesus ele tinha feito um grande milagre. Jesus ele tinha multiplicado pães, tinha multiplicado os peixes, e ali foi algo sobrenatural da parte de Deus. Passando isso, nós vemos que ele manda os seus discípulos à frente, atravessando o mar da Galileia, a caminho de Genezaré, enquanto Jesus despedia aquela multidão. Jesus manda os seus discípulos atravessarem o mar, enquanto ele despedia a multidão, enquanto ele falava com aquelas pessoas. E um ponto interessante, que se você acompanhar comigo no verso de número 22,
você acompanhar comigo no verso de número 22, ele diz assim, Jesus: E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para a outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar, à parte. E chegando já tarde, estava ali só. Meus irmãos, uma lição que nós tiramos desse texto é que sempre que Jesus ele ia cometer um ato sobrenatural, algo além da compreensão humana, ele passava grandes períodos de oração. E o relato bíblico, ele é claro, e diversas passagens nos mostram isso. Jesus, antes de ser crucificado, ele passou ali no Getsemane uma oração íntima com Deus, a tal ponto que o relato bíblico nos fala que ele suou gotas de sangue antes de ser crucificado e morrer pelos nossos pecados. Um outro relato também que nós vemos é no momento que Jesus ele vai para o deserto e passa 40 dias e 40 noites, ele passa em jejum e em oração antes de ser tentado por Satanás. O que fica claro para nós é que a oração, ela é algo que nos transforma e nos prepara para momentos extraordinários, meus irmãos. Se nós quisermos ter momentos igual Cristo teve, igual os apóstolos teve, nós precisamos orar a Deus. Tem um pregador que escreveu um livro, se eu não me engano, acho que foi o Paulo ou alguém que comentou comigo, chamado Poder da Oração, E.M. Bounds. Ele diz: o evangelho anda a passos curtos e tímidos, quando os santos não estão em oração cedo, tarde e por muito tempo. Meus irmãos, façam um raio-x da nossa vida. Nós não oramos como nós deveríamos orar. Nós não fazemos da maneira que Cristo nos ordena. É por isso que hoje nós não temos essas experiências e não nos preparamos para coisas maiores. O exemplo maior é Cristo. Ele fala que sempre antes de ele cometer algo além, algo maior, ele passava grandes períodos de oração, grandes períodos buscando a Deus. Nós devemos ter essa vocação, essa vontade de orar a Deus para que Deus nos use em coisas maiores. Nós devemos ter esse sentimento do nosso coração para ser igual a Jesus, que antes de praticar atos maiores, passavam momentos de oração. E agora, se nós repararmos no verso de número 24, Jesus ele passou o período de oração para poder fazer aquele ato sobrenatural de andar sobre as águas e também aquele ato de pedir que Pedro ande sobre as águas e ainda mais mandar o mar se acalmar e a tempestade, porque Jesus teve aquele período antecessor, ele orou, e a oração é o que nos liga com Deus. E agora mais para frente, como nós estudamos, nós vemos aqui, os apóstolos, eles partiram de Cafarnaum e foram a caminho de Genezaré, mas tinha o mar da Galileia para ser atravessado. E no momento que eles estão atravessando o mar da Galileia, vem uma grande tempestade. Acompanhe comigo no verso de número 24. Verso 24 ao verso de número 27. Verso 24 ao verso de número 27. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite dirigiu-se Jesus para com eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. E Jesus, porém, lhe falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temas. Uma coisa que fica muito clara aqui e que é surpreendente é que Jesus ele não veio na primeira vigília da noite, ele não veio na segunda nem na terceira, mas ele veio na quarta vigília. A quarta vigília
era mais ou menos entre as 3 horas da manhã e as 6 horas da manhã. O que nós precisamos entender é que Jesus, muitas das vezes, ele nos deixa passar um período e um processo de tribulação, mas quando nós achamos que não tem esperança, Jesus, ele aparece para nos resgatar. Jesus, ele poderia muito bem aparecer na primeira, na segunda, mas ele aparece na 4ª vigília. Parece que tem uns momentos da nossa vida que nós buscamos a Deus, nós oramos e Jesus não nos responde. E nós falamos, Senhor, por que o Senhor não nos responde? Por que o Senhor não fala conosco? Por que o Senhor não acata a minha oração? O maior drama da vida de um crente é a demora da resposta de Deus. Alguém aqui já passou por isso? Orando a Deus, falando, Senhor, eu preciso de uma resposta. E parece que Deus ele fica calado. Parece que Deus ele fica quieto. Foi assim que aconteceu com esses discípulos. Eles ficaram desde mais ou menos das 9 horas, assim que anoiteceu, entre as 6 às 9, até as 3 da manhã, e às 6 da manhã, nessa tempestade. E Jesus aparece só no final. Jesus, às vezes, ele testa os nossos limites, e quando nós já estamos, às vezes, por um triz de desistir, ele aparece. Um texto muito lindo, eu quero que você acompanhe comigo, Coríntios, capítulo 13. 1 Coríntios, capítulo 13, do verso... 1 Coríntios 10, capítulo 13. Em 1 Coríntios 10, capítulo 13, ele diz, Deus é fiel e ele não permitirá tentações maiores do que vocês podem suportar. Quando forem tentados, ele mostrará uma saída para que consigam resistir. Meus irmãos, Paulo, quando ele escreve aos Coríntios, ele diz para nós também, Deus ele não dá um fardo maior do que nós não podemos suportar. Talvez se tem fardos que nós estamos passando na nossa vida, no nosso dia a dia, é porque o Senhor, ele sabe os nossos limites. Talvez se nós estamos orando a Deus e pedindo uma resposta para Ele, e Ele não responde a nós, Ele sabe o momento certo de aparecer. Deus, ele é cirúrgico, e entrar no lugar certo, e falar conosco, e fazer a transformação que nós queremos. Às vezes, se fosse pelos nossos próprios desígnios, pela nossa própria vontade, talvez nós nem aqui estaríamos. Um relato interessante, e eu anotei aqui, que eu me lembrei, é Marta e Maria. Essas duas mulheres clamaram por Cristo, porém Jesus não apareceu. Porque Lázaro estava enfermo, estava morrendo. E elas procurando a Jesus, falando, cadê Jesus? Chamem a Cristo. Cadê Jesus Cristo? E ele não aparecia. Só que Lázaro morre. E a partir do momento que Lázaro morre, nasce o desespero, nasce a dor, nasce a angústia e o sofrimento. Aquelas mulheres acharam que não tinha mais esperança, porque Lázaro já jazia morto por 4 dias. Aí depois que Jesus aparece, e Jesus ele vem andando. E aquelas mulheres dizem para Jesus falando, Senhor, o Senhor apareceu tarde demais. O Senhor apareceu tarde demais, Lázaro já está morto. E quando elas menos esperavam, bastou apenas uma palavra e Lázaro ali ressuscita dos mortos. Sabe por quê, meus irmãos? Para nós entendermos que o tempo de Deus não é o nosso tempo. O cronos humano não é o cronos divino. Deus, ele tem o tempo e o momento exato de aparecer e de nos dar a resposta que nós tanto desejamos. Talvez você tenha um desejo e você está clamando a Deus por uma resposta e Deus não responde. Mas não é que Deus é atrasado, está atrasado. Deus ele não chega atrasado e nem adiantado. Ele chega no momento exato. E pela palavra dele, a vida, como houve vida a Lázaro. E Lázaro foi ressuscitado. Amém, meus irmãos? E agora nós vemos algo muito importante
que é o chamado de Deus para nós. Aqueles discípulos, eles estavam no barco, aqueles discípulos, eles estavam ali, mais ou menos, naquela tempestade, naquele reboliço, e Jesus aparece no meio das águas. Eu quero que você repare comigo no verso 28 e no verso 29, o momento que ele chama a Pedro no meio da tempestade. Ele diz assim: e respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com ele. Pedro, ele é maravilhoso porque dos discípulos, ele era aquele que fazia primeiro para depois pensar, né? Tem gente que é assim, aquele homem que ele faz, e não pensa nas consequências. E por um lado, isso era bom. Era por isso que Pedro, ele foi o líder dos discípulos e líder dos apóstolos, porque ele tinha o espírito de liderar. E não seria mais diferente Pedro ter dito a Jesus, né? Não foi Tiago, não foi André, não foi nenhum dos outros, mas Pedro se levanta e diz: Senhor, se é tu mesmo, manda-me ir ter contigo e andar sobre as águas. A atitude de um líder é essa, é tomar a frente, tomar a atitude e entrar na frente dos outros, sem medo das consequências. Pedro faz isso, e Pedro, ele começa a andar sobre as águas. E se você reparar comigo no verso de número 29, Jesus, ele disse assim: Pedro, ele fala para Pedro, vem. Jesus é que chama a Pedro, e da mesma maneira que Cristo chamou a Pedro no meio de uma tempestade, Jesus também nos chamou aqui hoje. O chamado de Deus, ele é eficaz para a nossa vida. Ele não chamou apenas pastores, presbíteros e diáconos, ele chamou a cada um de nós que estamos aqui hoje. Ele chamou o Paulo, o João, a Sueli, ele chamou a Ângela, ele chamou a nós nessa noite, meus irmãos. E nós devemos praticar o ID do Senhor. Nós devemos buscar a Ele, como a palavra do Senhor nos diz. Efésios 1, 4, 5, reflete isso muito bem, porque Deus, ele nos escolheu antes da fundação do mundo. Antes mesmo de Cristo morrer pelos nossos pecados, Ele te escolheu e te elegeu. Antes de você ser concebido pela sua mãe, Ele escreveu o seu nome no livro dos eleitos. Isso é maravilhoso. É por isso que nós estamos aqui hoje. Porque Deus, ele tem algo maior para fazer por você. Ele te chamou, meus irmãos, para andar sobre as águas. Efésios 1:4 expressa muito bem isso. E se você acompanhar comigo, ele diz assim: antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para ele, para sermos adotados como filhos seus, por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito da sua vontade. A eleição, ela é um ato incondicional de Deus, é um ato único, não depende de nós. Deus, ele chamou a Pedro e nos chamou neste momento, nos chamou nessa hora. Nós somos conhecidos por ser uma igreja presbiteriana com uma soteriologia calvinista, e um dos 5 pontos do calvinismo que é muito interessante, que nós apreciamos, é a eleição incondicional. Meus irmãos, se nós cremos nisso, nós cremos que Deus nos escolheu e nos chamou incondicionalmente. Não tem uma condição, não é eleição condicional, mas é eleição incondicional, para que nós possamos desfrutar das maravilhas do reino dele e fazer as maravilhas que o Senhor tem para as nossas vidas. O chamado de Jesus para nós é para coisas maiores. Como eu disse, Pedro, ele andou sobre as águas. A sombra de Pedro, os relatos nos dizem que a sombra dele curava. Pedro, ele pregou e milhares se converteram. Paulo,
ele foi o apóstolo que sacudiu o mundo antigo com o seu apostolado missionário aos gentios. Homens fizeram coisas maravilhosas, meus irmãos. Estevão estava tão perto de Deus que viu a glória de Deus. Viu ele assentado à direita do Senhor. E os reformadores sacudiram o século XVI, porque entenderam o chamado. O Senhor te chamou neste momento, não para ficar dentro do barco, mas Deus te chamou para andar sobre as águas. Talvez o inimigo ele tenta parar a igreja, porque o diabo ele sabe quem são os crentes fiéis, aqueles que buscam o Senhor definitivamente. Talvez ele coloque dúvida na sua cabeça, mas o Senhor ele nos elegeu e ele diz nesta noite: vem, porque eu te chamei. Deus ele nos escolheu, meus irmãos. É por isso que nós estamos aqui e é por isso que nós buscamos a Ele. Eu separei um texto aqui, Jeremias 31, do verso de número 13. Jeremias 31, do verso 13, ele diz assim: há muito que o Senhor me apareceu dizendo, portanto, com amor eterno te amei, e por isso com benignidade te atraí. Jeremias 31, 3, não é não? 3. Perdão, irmãos. Jeremias 31, 3. Pareceu que eu falei 13, né? Desculpa, meus irmãos. É que é a primeira vez a gente fica assim. Jeremias 31, 3, ele diz isso. Ele diz aqui, eu vou ler para vocês. Há muito que o Senhor me apareceu, dizendo, porquanto com amor eterno te amei, por isso com benignidade te atraí. Aqui no relato ele está falando a Israel, mas nós somos a Israel santa, a igreja lavada e remida pelo Cordeiro. Deus ele diz, porquanto com amor eterno eu te escolhi e eu te atraí nessa hora, para que você faça coisas maiores pelo reino do Senhor, para que você faça coisas maiores aí fora, para que você vá aí fora e impacte o mundo com a sua vida e com o seu chamado. Meu irmão, você sabe que Deus tem algo dentro do seu coração e Ele te chamou nessa hora. O relato de Jeremias não é apenas para aquelas pessoas há mais de 3.000 anos atrás, mas é para nós aqui hoje, para a igreja do século 21. E agora acontece algo muito interessante. Pedro ele está andando com foco em Cristo. E ele, se dirigindo a Jesus, ele faz coisas sobrenaturais, porém, acontece um momento que ele desliza. Acompanhe comigo no verso de número 30. Está escrito assim, Mateus 14:30, ele diz, mas, sentindo o vento forte, teve medo, e começando a ir para o fundo, clamou dizendo, Senhor, salva-me. Senhor, salva-me. O que fica claro é que, a partir do momento que Pedro ele estava com os olhos fitos em Cristo Jesus, ele era poderoso, porque o poder dele não vinha apenas dele, mas vinha de Deus. A partir do momento que nós estamos com os olhos fixados em Cristo Jesus, nós podemos andar sobre as águas. A partir do momento que nós estamos com os olhos fixados em Cristo, nós podemos pregar e as pessoas se convertem. A partir do momento que nós estamos com os olhos olhando para o Messias, as pessoas vão olhar para nós e ver nós, da mesma maneira que quando Moisés desceu do monte e o rosto dele resplandecia. Só que agora, o relato nos mostra que Pedro tirou os olhos de Jesus. Ele tirou os olhos de Cristo. E a partir do momento que nós tiramos os olhos de Jesus Cristo, nós começamos a afundar. Quando Pedro ele tirou os olhos de Jesus Cristo,
Pedro retornou ao controle dos poderes naturais. Pedro ele começou a andar com as próprias pernas. Meus irmãos, o nosso chamado vem de algo maior, de Deus. Quando nós não olhamos para Deus, nós andamos com as próprias pernas. Nós andamos com a força do nosso braço. E com a força do nosso braço, nós não chegamos em lugar nenhum. Todos os avivamentos da história que aconteceram foi porque os homens que fizeram aquele momento de eclosão do Evangelho, fizeram aquilo por um motivo, porque estavam cheios de Cristo, porque estavam com os olhos fitos em Cristo. Eu sei que tem momentos da nossa vida que a tempestade, como estava acontecendo com Pedro, ele estava andando, olhando a Cristo, mas ao momento que ele olhou para as ondas, ele olhou para a direita, para a esquerda, ele viu que ele estava no meio do oceano e ainda mais, no meio de uma tempestade, ele começou a afundar. Às vezes, todas as tempestades que o crente passa, porque nós passamos, este mundo jaz do maligno, todas essas tempestades nos puxam para baixo e nós caímos. Faça um raio-x da sua vida. Lembra um momento que você caiu alguma vez? E você começou a se afastar do Senhor. Todos nós passamos por isso, meus irmãos. E nós passamos a tirar os olhos de Jesus. E nós tiramos o foco de Cristo. Lembre o ponto-alvo de quando você buscava Deus com todo o seu coração. Acontece muito isso no seu primeiro amor. Lembra quando você se converteu e você se desgastava pelo Cordeiro de Deus? Mas aí vem a caminhada evangélica, as perseguições, as lutas diárias. E você começa a afundar. E Cristo ele já vai ficando borrado, já vai desaparecendo da sua frente. E você começa a olhar as ondas e você começa a afundar. Mas nós devemos entender neste momento e nesta noite que Jesus Cristo, Ele nos chamou e nós devemos estar com os olhos fixados em Cristo. João, capítulo 14, do verso de número 6, expressa isso muito bem. Ele diz assim, esperar os irmãos procurarem. João 14, do verso de número 6, ele diz assim: respondeu Jesus, dizendo: eu sou o caminho e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. O que Cristo quer nos mostrar para nós nessa noite? Que Ele diz: não existe o caminho A ou o caminho B. Hoje em dia dizem que todos os caminhos levam a Deus. Isso é subjetivo, é relativo, não é? Mas a palavra do Senhor não diz isso para nós. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E nós precisamos estar com os olhos fitos no Senhor, fixos em Cristo, para que nós não afundamos, para que nós não venhamos a cair. Estejam com os olhos fixados em Jesus Cristo. E mais à frente ele vai nos mostrar no verso 31 e no verso de número 32. E essa parte é uma das partes mais maravilhosas do sermão, porque mostra a misericórdia de Deus para a nossa vida. Ele diz assim no verso 31, acompanhe comigo, 31 e no verso 32 ele diz: e logo Jesus, estendendo a mão, o segurou e disse-lhe: homem de pequena fé, por que duvidastes? E quando subiram para o barco, acalmou a tempestade. Esse retrato nos mostra que Jesus, ele não nos deixa afundar, por mais que nós viramos as costas para ele, por mais que as tempestades da vida nos parem. Romanos capítulo 8, do verso 34, nos diz que quem é que os condena? Pois é Cristo que morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Por que eu li esse texto? Porque no começo da mensagem eu disse que Jesus ele intercede por nós. A oração de Cristo, ela é até os dias de hoje.
Jesus, ainda agora, nesse exato momento, Ele está intercedendo pela minha e pela sua vida, para quando nós cairmos, nós possamos levantar novamente. Jesus, Ele está aqui, Ele intercede por nós. O João, na oração aqui, ele disse que o Senhor está na igreja, e Ele está aqui sim, intercedendo pela nossa vida. Ele é o eterno e sumo sacerdote. E mais à frente, vai nos mostrar que Jesus, mesmo nós afundando no meio da tempestade, Ele vem nos salvar, porque Jesus, Ele tarda, mas não falha. Jesus, Ele pode demorar, nós acharmos que Ele não está vindo, mas Jesus uma hora vem. Como eu disse, o Senhor, Ele é cirúrgico, Ele tem um propósito na nossa vida. E Ele está nos olhando e Ele sabe o que nós estamos passando. Deus, Ele tem um particular na vida de cada um aqui. Cada um Ele trata de um modo diferente. Com os discípulos foi a mesma coisa. Com Pedro Ele tratava de um jeito, com João era de outro. Com Tiago era de outra maneira. E com a gente é assim. Jesus, Ele trabalha de maneiras diferentes na vida de cada um de nós aqui nesta noite. E a síntese dessa mensagem que eu quero deixar clara aqui, é que Jesus, Ele não nos deixa afundar, porque essa representação maior da mensagem que eu quero mostrar para você nessa noite, é o quê? É que quando Pedro ele estava afundando, isso simboliza o homem afundando, porque o pecado nos tirou da presença do Senhor. E Jesus ele vem nos salvar na quarta vigília. Enquanto Pedro ele estava ali afundando e parecia que não havia mais esperança para ele, Jesus ele estende a mão e salva a Pedro. E eu fiquei analisando quando eu estava estudando essa mensagem, e faz muito sentido, porque no Antigo Testamento, Jesus, ele sempre, todos os ritos, tudo o que aconteceu no Antigo Testamento, apontava para a vinda do Messias. Porém, para os judeus, o Messias não iria vir. E as pessoas no primeiro século já estavam praticamente esquecendo de Jesus. As pessoas já estavam entendendo que Jesus já não viria mais. O primeiro século, ele é o século da apostasia religiosa, da corrupção política. Ele é o século onde a maioria dos judeus já não criam já mais na vinda de um Messias, mas quando parecia que Cristo não ia aparecer, aparece um homem, João Batista, pregando que o Cordeiro estava entre eles e veio para salvar todos nós. Jesus ele veio para salvar a cada um de nós. Salvar-nos do nosso pecado, da nossa iniquidade. E o interessante é que Jesus ele é incisivo, e todos os atos, se você prestou atenção, todos os atos que ocorreu aqui na exposição da palavra, mostra que sempre quem dá o primeiro passo é Jesus Cristo. Primeiro, Jesus que acalma a tempestade. Segundo, Jesus que dá o passo de chamar a Pedro. E terceiro, Jesus que estende a mão para salvá-lo. Como eu disse, todo o ato salvífico de Cristo depende apenas dele. É um ato unilateral. É uma espécie de monergismo, que é o trabalho apenas de uma pessoa. Deus ele te salvou. E ele veio aqui para acalmar a tempestade que nós passamos nesta noite. Amém, meus irmãos? Eu queria só deixar algumas aplicações para os irmãos nesta noite. Primeiro, é que a oração, ela nos dá poder e intimidade com Deus. Se quisermos ter grandes atos diante das pessoas, atos de misericórdia, precisamos ser homens grandes em oração. Segundo, é que nós devemos descansar em Deus e saber que Ele age no momento exato. Deus ele não chega nem adiantado, nem atrasado, porque, como eu disse, o cronos humano não é o cronos divino. E Deus ele tem um momento exato para acalmar a tempestade. E a terceira aplicação é que devemos sempre estar com os olhos fixados em Jesus Cristo. Nunca devemos mudar o nosso foco. O
mundo ele pode querer nos parar, o nosso pecado pode querer nos parar, principados e potestades tentam nos parar, mas Jesus ele nos diz nessa noite, nunca percam o foco em Cristo Jesus. Amém, meus irmãos? Glória a Deus.